dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Hoje iremos finalizar a estruturação da relação de consumo. Iremos estudar hoje os dois últimos elementos objetivos na formação, na estruturação da relação de consumo. Hoje vamos estudar o conceito de produto e suas nuances e o conceito de serviços e suas nuances. E, para tanto, vamos iniciar a nossa aula e compartilhar a nossa tela com o primeiro tópico desta aula. Vamos lá, senhores. Primeiro tópico desta aula, vamos estudar o conceito do elemento objetivo, conceito de produto como elemento objetivo na estruturação da relação de consumo. Vamos lá. O conceito de produto, senhores, está elencado no artigo 3º, parágrafo 1º do CDC. Então, vamos pegar o artigo 3º, parágrafo 1º do CDC. Peguem ali 8.078/90. Vamos abrir o nosso RADMEC, o nosso código, nossa legislação, para nós lermos agora o artigo. Vamos lá. Artigo 3º, parágrafo 1º. Artigo 3º, parágrafo 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, senhores. Qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. O CDC foi bem sucinto aqui na conceituação do que é produto, onde, nesse sentido, torna-se necessário utilizarmos o conceito contido no Código Civil para definir melhor este elemento. Como já estudamos anteriormente, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor se dialoga com outras fontes, e aqui há um diálogo direto com o Código Civil. Então, os conceitos de bem, móvel, imóvel, material, imaterial, a gente vê dentro do Código Civil. Então, é lá que a gente vai ver esses conceitos. Então, aqui a gente pode dar um exemplo. Bem móvel. Um automóvel é um bem móvel, né? Ele se locomove, é possível se locomover, o bem, né, sem danificar a sua estrutura. Já um bem imóvel não é possível mover o bem móvel sem modificar a sua estrutura. Um apartamento, uma casa, é um bem imóvel. Bem material, um celular, uma televisão, um bem material. Bem imaterial, senhores, é algo vinculado a um patrimônio histórico, sentimental, uma arte, um bem tombado, histórico, que você não tem como comprar esse bem, né? Não tem preço, o preço é sentimental. Então, bem material é justamente isso, né? Que normalmente não tem como você precificar, não tem como você negociar por tratar-se de bens que têm um sentimento, bens que têm valores, né, imateriais inseridos. Perfeito? Iniciando nosso segundo tópico, senhores, ainda estudando o elemento objetivo, conceito de produto, uma coisa bem característica do produto. Produto na relação de consumo, tá? A gente precisa aqui prestar atenção nessa situação. O produto na relação de consumo não precisa ser remunerado, perfeito? Não precisa ser remunerado, onde as amostras grátis se vinculam também aos deveres contidos no CDC. Exemplo, amostra grátis, que gera uma alergia ao consumidor. Então, essa amostra grátis, ela está submetida às normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, por mais que seja gratuito, né? O fornecedor da amostra grátis desse produto responde pelo acidente de consumo. Tá? Então, a gratuidade aqui, sendo produto, havendo gratuidade no fornecimento de produto, se aplica o CDC. Tá? Gravem isso, gratuidade, produto, se aplica o CDC. Iniciando o tópico 3, agora a gente vai começar a estudar o elemento objetivo, tá? O conceito de serviço como elemento objetivo. E a gente vai começar a ver a diferença entre produto e serviço. O conceito de serviço está elencado, senhores, no artigo 3º, parágrafo 2º do CDC. Vamos continuar lendo o artigo 3º, parágrafo 2º. O serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Senhores, o CDC afirma que o serviço, sim, precisa ser remunerado, já o produto não. Tá? O produto não necessariamente precisa ser remunerado. Serviços gratuitos estão excluídos no CDC, ou seja, serviço gratuito não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Não se aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vamos para um exemplo? Uma carona de uma van, uma carona de um prestador de serviços de
de van, né? Ele cobra por esse serviço, mas ele é teu amigo e te dá uma carona. Aí, porventura, vem a ter um acidente nessa carona. Se aplica o CDC? Não. Se aplica o Código Civil. O CDC não se aplica por qual motivo? Porque a carona aí foi gratuita, não foi remunerada. E o artigo 3º, parágrafo 2º, deixa claro que para existir serviço, que para existir a aplicabilidade do CDC no serviço, tem dever de remuneração. Essa remuneração deve existir. Então, senhores, a gente tem que prestar atenção, tá? Na diferença. Gratuito, produto, se aplica o CDC. Gratuito, serviço, não se aplica o CDC. Perfeito? Anotem essa diferenciação. Com relação à remuneração determinada pelo artigo 3º, parágrafo 2º, senhores, essa remuneração pode ser direta, tá? Aquela que é contra a prestação, entrou no serviço, pagou, e a indireta. E aqui a gente deve prestar atenção na remuneração indireta. Já o serviço aparentemente gratuito, que é essa remuneração indireta, são sim inseridos nos deveres de CDC. Exemplo, estacionamento gratuito em supermercados. Na prática, quando você ingressa no supermercado, você não paga pelo estacionamento, tá? Você não paga pelo estacionamento. Mas certamente o que você consome no supermercado te dá essa gratuidade. Você pode ver que quando você vai comprar, você consome acima de R$50, eles abonam o estacionamento. Então, eles condicionam o consumo para você não pagar o estacionamento, remuneração indireta. Eles não te cobram diretamente o estacionamento, mas condicionam a gratuidade do estacionamento a um consumo superior a determinado valor, remuneração indireta. Eles compensam essa remuneração no gasto que o consumidor tem dentro do mercado. Então, isso quer dizer que qualquer acidente de consumo na prestação de serviço de guarda do estacionamento, por mais que seja gratuito, e existindo essa remuneração indireta que você gaste no supermercado, havendo aqui um acidente de consumo, se aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor em favor do consumidor em face do estacionamento, por mais que seja gratuita, remuneração indireta. Você não pagou diretamente para o estacionamento, mas consumiu dentro do supermercado. Indiretamente você pagou ao estacionamento. Inclusive, a súmula 130 do STJ afirma que qualquer dano ou acidente de consumo, tá, ocorrido dentro dos estacionamentos, né, dos supermercados, inclusive responsabiliza, né, o estacionamento pelo reparo integral do seu veículo, do que você deixou dentro do seu veículo, né, de um amassado, de uma batida que tenha ocorrido no seu veículo estacionado em estacionamento. Então, aqui a remuneração indireta faz com que se aplique, sim, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vamos finalizar esse tópico aqui para a gente ficar bem esclarecido. Produto, perfeito? Produto, fornecimento de produto dentro do mercado de consumo, gratuito, se aplica o CDC. Acidente de consumo e um produto gratuito, se aplica o CDC em favor do consumidor. Fornecimento de serviço gratuito, não se aplica o CDC. Serviço tem a necessidade de remuneração. Perfeito? Mas dentro da remuneração, não podemos confundir a remuneração direta com a indireta. Havendo remuneração direta, se aplica o CDC. Havendo remuneração indireta, com o exemplo do estacionamento do supermercado, também se aplica o CDC. Ok? Somente na relação gratuita de serviço que não vai se aplicar o CDC. O exemplo aqui é a carona gratuita. Perfeito, senhores? Ficou claro isso? Vamos para o quarto tópico da nossa aula. Atenção, senhores, ao serviço de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Por muitos anos, o lobby dos bancos, né? Os bancos tentaram, em suas defesas, em processos, no judiciário, alegar a não aplicabilidade do CDC. Tentaram por muitos anos. O STJ, para acabar com essa discussão, para acabar com essa controvérsia, sumulou o assunto, como se verifica abaixo. Súmula 297 do STJ. Anotem aí, súmula 297 do STJ. Ela afirma o seguinte, senhores, súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e faz menção ao artigo 3º, parágrafo 2º do CDC. Então, senhores, se aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor às instituições financeiras, aos serviços de natureza bancária e securitária. Exemplo aqui,
né? Banco, empréstimo, contrato de seguro, todos esses, havendo um acidente de consumo nessa relação de consumo, nesses contratos, né, se aplica o CDC. Entrando no último tópico desta aula, e aqui a gente vai estudar ainda o elemento objetivo, conceito de serviço, mas serviços públicos. Vamos ter atenção aos serviços públicos, senhores, serviços públicos. Quando haverá aplicabilidade do CDC nos serviços públicos e quando não haverá aplicabilidade do CDC nos serviços públicos. Só se aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor aos serviços públicos divisíveis ou serviços públicos uti-singuli. Vamos lá? Vamos recapitular. Só se aplica o CDC aos serviços públicos divisíveis ou serviços uti-singuli, ou seja, de fruição individual. Quais são esses serviços, senhores? São aqueles para os quais pode-se identificar facilmente o usuário, dada a divisibilidade da prestação do serviço. É o caso, por exemplo, do serviço de transporte público. Tá? Aqui, o serviço de transporte público é destinado aos passageiros. É possível individualizar os consumidores. É divisível, razão pela qual esse serviço público, que é realizado mediante delegação, concessão do poder público às concessionárias, ele individualiza os consumidores, dá para identificar os consumidores nessa relação, ele é uti-singuli, porque ele individualiza e é divisível, razão pela qual ele é aplicado. Se aplica o CDC a esse serviço público. Agora, já os serviços uti-universe, indivisíveis, são os de fruição coletiva, usufruídos por todos, de forma indistinta, senhores. É o que acontece com serviços públicos de saúde, educação, segurança, onde tradicionalmente classificados como uti-universe. Ao serviço uti-singuli é permitida a remuneração uti-singuli por sistema tarifário, uma vez que facilmente se individualiza a prestação de serviço. É permitida a remuneração também por preço público dos serviços uti-singuli, o que permite, assim, a aplicação do CDC. A discussão se trava quanto aos serviços classificados como uti-universo, senhores. Aqui é a controvérsia. Sob a ótica tradicional, o custeio de serviços dessa natureza não pode ser feito por taxa nem por tarifa. Ou seja, o policial, o militar, o hospital público, eles são remunerados por tributos, impostos. A remuneração desses serviços é feita por impostos estaduais, impostos municipais, dependendo da natureza do hospital. Então, em consequência, não se aplica o CDC nos serviços uti-universo. Segurança pública, saúde pública é uti-universo, é aplicado para todo mundo e é remunerado por imposto. Então, não se aplica o CDC em um acidente de consumo em um hospital público. Perfeito? Por quê? Porque trata-se de um serviço uti-universo. A doutrina majoritária aqui, senhores, afirma que pouco importa o meio de remuneração para se incidir a aplicação do CDC. Tá? Se é remuneração por imposto, por taxa, tudo se aplica o CDC. Já o STJ afirma que para incidir o Código de Proteção e Defesa do Consumidor deve ser por preço público ou tarifa, sendo possível, com isso, a aplicação do CDC, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, somente ao serviço uti-singuli, porque o serviço uti-universo não é remunerado por preço público nem por tarifa, e sim por imposto. Então, vamos concluir esse assunto, perfeito? Serviços públicos uti-singuli. Serviço público uti-singuli é igual serviço divisível, fruição individual, se aplica o CDC. Serviço público uti-universe, serviço indivisível, universal, para toda a coletividade, não se aplica o CDC. Serviço uti-singuli, remunerado por tarifa ou preço público, se aplica o CDC. Serviço uti-universe, não é remunerado por preço público nem por tarifa. Em regra, por impostos, não se aplica o CDC. Ficou claro isso, senhores? Então, anotem essas diferenças e, nesse sentido, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Finalizamos também o estudo sobre a estruturação da relação de consumo. Estudamos em algumas aulas anteriores o conceito de consumidor, as espécies de consumidor, o conceito de fornecedor, as espécies de fornecedor, conceito de produto, conceito de serviço. Estudamos todos os elementos subjetivos, sujeito ativo, consumidor, elemento subjetivo, sujeito passivo, fornecedor, elemento objetivo, produto, elemento objetivo, serviço. Perfeito? Espero
que estejam gostando e aguardo os senhores para a próxima aula de nosso curso.